Olá pessoal, bom dia, João aqui. Um forte abraço a todos vocês, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês e que na paz eterna do nosso Deus. Vamos orar e pedir isso. Obrigado, Pai amado, por estarmos juntos novamente e ouvir a Tua palavra. Te agradecemos por essa oportunidade. Em nome de Jesus Cristo, damos glória e honra para sempre, Pai. Amém. Muito bem, gente. Muito legal, então, tem muita coisa para falar para vocês. Chegou aqui, lembra que ontem mesmo a gente estava falando sobre o anticristo? Pois é, chegou, de uma hora para outra chega muitos alertas dos profetas. Esse aqui de Elizabeth, mas não é o que eu vou fazer hoje. Hoje eu vou fazer a tradução de um sonho. Eu vou deixar, isso aqui essa aqui vai responder muita pergunta, tá? A pergunta que eu recebo, se eu devo ir para a igreja ou não, aqui o próprio Deus te fala muita coisa. Outros profetas, você tem uma ideia, está todo mundo falando muita coisa. Esse aqui é a Elizabeth, esse aqui é a Honda. A Honda também recebeu mensagem também falando que já está na parede, alerta, já está para acontecer. Ela toca no assunto, todos falando a mesma coisa, tá? Espero que vocês estão preparados, continuem se preparando comigo, o máximo que você puder. Aqui está ela também falando de comunicação, é a mesma coisa que a Elizabeth falando, ela está falando que vai chegar uma hora que não vai ter mais comunicação, não vai ter mais luz. Nós temos a Living Water e ela está falando que o julgamento está para acontecer a qualquer momento, como no dias de Noé. Nós temos a Francis também falando, toca o alarme, alerta, que a coisa urgente como inundação está para acontecer. E tem uma outra aqui que ela aqui falando também, ela falou a mesma coisa também, que a gente vai ficar sem comunicação, que a separação está acontecendo. Então, isso aqui só para vocês terem uma ideia da magnitude dos e-mails que estão chegando, que os alertas estão fazendo, que alguma coisa está para acontecer, mas eu vou deixar isso para depois. Antes de eu me esquecer, eu tive de voltar aqui eu apaguei sem querer, tá? Teve um alerta da Johnny que eu queria falar para vocês. Foi duas coisas, tá? Primeiro que o Senhor falou para a gente não entrar em discussão um com o outro, tá? Ele falou que isso está vindo dele, igual no meu trabalho. Tem um cara na minha frente lá que, como eu te falei antes, ele me causou um maior problema. Eu nem trabalho com o cara. Entendeu? E eu fiquei meio assim, eu vim para casa e minha mulher, não, você tem que conversar com ele, você conversa aquele negócio todo. Eu fiquei assim, eu não fiz não, sabe? Eu não fiz por uns 2 dias. Vai eu escuto da Johnny que o nosso próprio Deus falou para não encarar que venho dele, para ficar calado. Eu fiquei muito feliz, que eu acredito que eu passei naquele teste, que eu encarei calado, sem problema nenhum. Tem outro da Johnny, se eu conseguir, eu fechei por erro aqui. Da Johnny, se eu achar, ela tem 2 mensagens. E eu não vou lê-las, mas eu vou falar, porque é muito importante. Agora, isso sempre acontece comigo, agora não sei onde é que está aqui mais, tá? A primeira é que, deixa eu ver aqui, Johnny. A primeira é que um profeta, que se diz profeta, uma menina fez uma irmã fez uma pergunta para ela, e ela respondeu assim, e ela ficou ofendida. E ela usou o nome de Jesus, falando que agora ela não vai, a irmã não ia mais para o arrebatamento, e que aliás ela ia ser até matada, assassinada no mundo de manhã. Então, Deus extremamente chateado com isso, e eu não estou conseguindo achar a John aqui, mas a próxima vez que eu tiver, eu não sei onde é que está a Johnny aqui, mas a próxima vez que... deixa eu ver isso aqui. Esse aqui mesmo. Ela tem outra. Então aqui está a Johnny e você vê, esse aqui ela conversa, essa voz dela, tá vendo? Então ela falando que Deus muito chateado e para você testar, primeiro de tudo, você nunca, ele falou, eu não sou um Deus de morte, eu não sou um Deus que traz essas coisas para as pessoas, tá? Então ele falou uma coisa, sempre teste os espíritos que estão conversando com você, e ele também falou que você vai conhecer quem é dele através dos frutos, tá? Do jeito que a pessoa é, o que a pessoa fala. A gente já sabe disso, não é verdade?
E duas coisas ele falou. Primeiro é não usar o nome dele para essas coisas, tá? Em nome de Jesus, você vai fazer isso. Ele falou para não usar o nome dele nessas coisas de morte, essas coisas negativas, essas coisas que não tem nada a ver com ele, tá? E segundo é para um irmão não ficar encarando, parar de procurar briga, entendeu? Aqui seria, fala, parar de encarar, entendeu? E Deus falou que Ele está fazendo isso, tá? Ele está testando a gente dessa forma. As pessoas vêm e fazem esse negócio que tiram umas fatias de orgulho da gente, não é verdade? Talvez eu toque mais no assunto disso. O sonho de hoje que Jesus falou é bastante extensivo, eu quero começar a ler ele. Ela também é muito boa, Carolyn. Então tá, eu vou começar com esse sonho, que é bastante legal, mas fica de olho nesse próximo aqui, que vai responder muita pergunta, tá? Muita pergunta das coisas que estão acontecendo. E nós vamos ter o sonho número 9 hoje, e eu fiquei entre fazer o que os profetas estão falando ou conhecer Deus. Como vocês sabem, eu sempre passo por lá para a gente conhecer o nosso próprio Deus. E amanhã eu passo a tradução. Então, começando aqui, sonho número 9, Decepção no Mundo, foi dado para Aaron em novembro de 2012. O sonho começa assim. Eu estava em uma paisagem estéril, muito escura, e eu pude ouvir um anjo falando. O anjo falou, hoje você está em Gólgota. Gólgota eu fui lá. É lá em Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. Bem legal. Eu tenho até vídeo. Um dia eu vou mostrar aqui, tá? Tenho vários vídeos. Não sei que eu acabou pifando esse negócio. Aliás, meu próprio computador, que vocês estão vendo aqui, ó, aquele aqui. Esse é o computador que eu sempre uso para fazer as coisas. Então hoje eu acordei e ele está morto. Ele não entra na internet mais. Nada aconteceu, nunca fiz nada, só desliguei ele ontem e hoje já está assim. Interessante, né? Alguém quer me parar de falar. E eu estou usando aqui o computador do meu filho. Olhei em volta e eu estava em uma cena ao pé da cruz, eu estava na crucificação, eu sei onde é, eu andei lá. O Ron Wyatt achou o local da crucificação, eu estava como 8 metros acima da crucificação. Muito incrível mesmo esse filme, se vocês querem ver, tá? Eu mostro para vocês depois. E tão perto quanto Maria estava com Jesus, no quanto era horrível estar tão perto, por comparação, que era ainda pior do que o filme Paixão de Cristo, que eu não vi. Eu estava lá no momento em que Jesus tinha morrido e era logo depois que seu espírito havia deixado seu corpo. Tudo estava cinza com apenas uma única cor, o sangue de Jesus. Na cruz tudo estava congelado no tempo. Então ela estava tendo essa visão que o anjo está dando para ela, né? Um anjo do Senhor veio até mim e me ofereceu a comunhão, pão e vinho. Entendeu? Isso aqui que não é a Páscoa, mas Jesus falou que você pode ter essa comunhão com os irmãos, quebrar o pão e tomar o vinho. Eu só faço isso uma vez por ano com a minha família, mas é a Páscoa, mas você pode fazer, né? Eu vou falar mais sobre isso quando estiver chegando perto. Eu estava surpresa, eu estava me sentindo doente por causa do que eu estava vendo. O corpo de Jesus torturado e não tinha vontade de comer e beber, para dizer o mínimo. O anjo estava vestido com um capuz, como se estivesse de luto. Ele empurrou os elementos para mim, sem falar. Eu sabia que que era para tomá-los. Compartilhei o pão. Quando eu o fiz, vi a lança do soldado romano furar o lado de Jesus. Então, aqui ela está tendo como se fosse um filme espetacular mostrando para ela essas coisas de Jesus, né? Eu estava ao pé da cruz e foi horrível essa imagem. O visual dele na cruz, depois que eu tinha tido essas grandes conversas com ele, me deixou irritada. Incrível, né? Incrível mesmo o que ela está passando aqui. E o nosso Deus mostrando tudo para ela, com a cara dele, como ele foi crucificado, né? Incrível. Eu queria gritar, eu estava chorando, lamentando. Em seguida, saiu do lado de Cristo água e sangue, que foi o que João viu, que foi derramado sobre mim enquanto o vento soprava. Incrível isso, né? Inacreditável. Você lá e o próprio sangue de Jesus e a água com o vento caindo em você. Eu estava literalmente participando do vinho. Eu provei o vinho em meus lábios, era seu sangue. Era uma visão tão poderosa como a cruz e eu estava lá em tempo real. Quer dizer, ela estava lá enquanto tudo estava acontecendo
Nossa, que grande, grande bênção, não é verdade? Que grande, grande bênção. Então eu fui levada para outra cena. Em um banquete, ela consistia de pessoas do meu passado e do meu presente, algumas estavam em correntes. O mesmo anjo que me saudava no portal todos os dias, eu acredito que era o arcanjo Uriel, estava ali para falar comigo. O anjo falou: um banquete que foi preparado na presença de seus inimigos. Imediatamente olhei e estava existindo. Eu realmente não gostava de nenhuma dessas pessoas. É verdade, né? Algumas dessas pessoas eram de anos atrás. Eu não tinha pensado em algum deles por muito tempo. Então vi alguns que estavam em cadeias. Perguntei sobre eles. O anjo falou: eles estão em cadeias por falta de perdão e por sua ofensa. Eu estava chocado e triste com o fato de que eu tinha feito isso com eles. Eu literalmente me contorci. Perdoe para que o Pai possa perdoá-la. Interessante, isso aqui foi as pessoas que, de certo, ela não perdoou eles, né? Estou sentada no colo de Jesus, a cena muda um pouco agora, e ele está falando comigo. Minha cabeça está deitada no seu peito. Que bênção, não é verdade? O que você faria se estivesse sentado lá dele? Ele começou a falar na continuação das minhas perguntas em oração. Seu braço abriu o véu para a cena da crucificação, onde eu acabei de estar. Sim, eu deveria dizer que a tecnologia celestial é muito melhor do que a tecnologia terrestre. Então, eu já vi falar muito desse véu, parece que a gente tem vários véus em nossos rostos, não é verdade? E quando os véus são removidos, a gente começa a ver certas coisas. Nós vemos, por exemplo, que o nosso pai tem falado, que o véu da gente foi removido e a gente pode até começar a ver trevas, né? Que nem falou. Manifestação maligna, coisa desse tipo, né? E Jesus falou: os fariseus viram tudo isso na cruz, mas eles não me conheceram. Os saduceus necessitaram de sinais místicos e ainda assim não podiam reconhecê-los. Eu concedo sabedoria e verdade para aqueles que as buscam na forma mais pura, mas não para aqueles que não conseguem superar suas próprias leis. Pela primeira vez, as leis não eram necessárias. No jardim havia apenas uma instrução, uma lei. Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas isso era muito difícil. Então agora ele está falando do jardim do Éden, né? Que só tinha uma lei. Você pode fazer tudo aqui, mas não pode comer do fruto dessa árvore. Então eu defini as regras, as leis, os meus mandamentos, porque a terra se tornou mais rebelde do que nunca. Mesmo após a exibição do grande dilúvio e o milagre de Noé. Quer dizer, mesmo que o ser humano passou tudo isso, eu falo isso aqui em casa, né? Dos israelitas, eles viram o mar se partindo, eles viram Deus descendo na glória, eles viram aquele trovão, aquele negócio todo. Aí depois de 1 mês, 2 meses, o ser humano cai como é que eles falam? Acostuma com tudo. Acostuma com tudo, né? Então, com dúvida, as gerações depois do dilúvio falaram sobre o dilúvio, sobre o milagre de Noé, foi aquele negócio todo. E depois de 20 gerações, todo mundo já passado. Então, Jesus continua aqui. Assim como o entendimento limitado, meu povo clamou por reis. Lembra dessa passagem? Como se eu não fosse o suficiente para eles. Então, eu lhes concedi reis. E os sacerdotes se aliaram com os reis. Os sacerdotes são homens que trabalham para ele, voltaram para trabalhar com os reis, né? A corrupção começou me testando mais e mais. No entanto, aqui é Jesus falando ainda, eu ainda mostrei compaixão. Meus sacerdotes escolhidos, tornarão-se tão absortos na lei que se esqueceram do seu primeiro amor, que é o amor que você tem por ele, na verdade, e do seu primeiro objetivo, que é servir-me e não a lei. Ora, esse assunto de lei versus graça, eu vou te falar uma coisa, viu? É assunto para anos e anos e anos. Muita gente não quer observar lei nenhuma porque eles falam que está debaixo de Jesus.
e muitos não querem, muitos só observam Jesus e não observam a lei nenhuma, ao contrário, né? Muitos observam a lei, porque a lei leva a Jesus. Olha, eu vou te falar uma coisa, é uma confusão danada, tá? E não precisa ser, não precisa ser. O que é importante é o teu coração, é o teu amor. Como eu te falei, você pode conhecer a Bíblia de cima para baixo, de lado para lado. Satanás conhece também, isso não adianta nada. Onde é que está o teu amor? Onde está o seu amor? Você ama ele realmente? Enviei tempestades, enviei milagres, mas isso não era suficiente. Então aqui está um Deus desesperado, porque está vendo as coisas acontecendo, ele faz isso, não dá certo, faz isso, não dá certo, faz isso, não dá certo, faz isso, não dá certo. Não é isso que está acontecendo hoje? Ele vai mandar um julgamento, a igreja vai acordar, voltar a dormir, vai mandar outra, a igreja vai acordar, voltar a dormir. Vem um terremoto, a mesma coisa também, a natureza humana fazendo isso, etc, etc. É difícil, ser humano é brincadeira não, sabe? É muito complicado. Como que ele só conhece, só amam Deus se vê Deus, né? E mesmo assim, mesmo assim, olha lá, né? Olha o que o pessoal fizeram aí. Então, finalmente, Jesus continuou falando, então, finalmente, Deus me enviou. Que bacana, né? Falando do Pai dele. O seu Filho puro e precioso, sem nenhuma imperfeição. Ele não tem imperfeição nenhuma, gente. Um exemplo perfeito para todos. Os profetas até fizeram um caminho para a minha vinda, porque havia sido anunciada por eles. Bonito ele falando isso dele mesmo, né? Mas, mesmo assim, eles não puderam ouvir os profetas com qualquer entendimento. Tudo era como um show para eles, mesmo o santo jejum e o sacrifício. Era um circo. Você vê Jesus conversando dessa forma? Aquilo tudo é uma palhaçada, né? Uma palhaçada. E jejum, sacrifício, aquele negócio, tudo palhaçada, né? O coração não estava nele. Tudo era um circo. Eu estava com tanta raiva que virei mesas. Você lembra que ele virou a mesa lá de moeda? Isso aqui é seu Jesus falando, gente, ao vivo para você, os acontecimentos do começo, do meio e no final e no fim. Ao vivo, você está recebendo isso ao vivo, gente, da boca dele. Aí ele continua, e estava com tanta raiva que virei as mesas. Aí ele continua, ainda assim, eles com a sua alta importância queriam proteger as suas reputações. Eles se recusaram a ver Deus descer e caminhar entre eles. Então aqui está o nosso Jesus falando dele mesmo, que ele é Deus. Em outros lugares já ouvi isso também. Então aqui está, tá? Muito, muito lindo, muito lindo o seu Deus realmente. Muito, muito grandioso, muito cheio de compaixão, cheio de amor, sabe? Esse Deus que eles pegam lá fora, eu tenho um primo que está andando para aí, queima Jesus, queima Jesus, queima Jesus. Não tem a mínima ideia do que está falando, sabe? Não a mínima ideia. Aliás, foi isso que a profeta falou, né? Porque você está desafiando uma profeta, entendeu? Você não vai para o arrebatamento mais, você vai ser matada. Em nome de Jesus. Olha só, rapaz. Entendeu? Testem os espíritos que conversam com vocês, viu, gente? Toda vez que Jesus toca sobre isso, ele fala nisso de novo. Testem os espíritos estão falando, Satanás está fazendo milagre, entendeu? E isso tudo para enganar os que são escolhidos. Não é para o mundo já está enganado. O mundo não está nem aí, tá? Os milagres que estão vindo é para enganar a noiva de Jesus. Os remanescentes, os primeiros frutos, estão para enganar você, entendeu? Muito cuidado. Então Jesus continua aqui, tolos, chamando eles de tolos. Tudo estava ali à vista de todos, mas apenas alguns escolhidos o viram. Minhas testemunhas. Aqueles que andaram comigo tinham a verdade encarnada. Eles vestiam a verdade. No entanto, por causa do seu medo e a humanidade, se esqueceram do Salvador e até mesmo abandonaram-me na cruz, exceto por alguns. Né? Todo mundo correu, né? Todo mundo correu. Em seguida, houve escuridão completa enquanto o maior amor do coração do Pai morreu uma morte horrível e torturante. Olha,
Se você vê Jesus crucificado do jeito que ele morreu, do jeito que fizeram com ele, e isso não move você, que nem o nosso saudoso pastor Billy Graham falou, o seu coração é de rocha, viu? É de rocha. Se você não ter, se a morte dele não tocar em você. Ele continua, as profecias começaram a se desenrolar enquanto o templo estava sendo destruído por um grande terremoto. Teve um grande terremoto na época, né? Como vai ter agora no final de tempo também, né? Mas agora vai ser muito pior, né? Assim como eu lhes disse, então Jesus continua falando, eu não levei nada para a minha jornada e não devia nada a ninguém. Não possuía nada, mas sacrifiquei tudo. Ele sacrificou tudo por você. Jesus sacrificou tudo por você. Tá bom? E ele vai lutar por você, e ele vai brigar por você, e ele tem uma missão para você, e ele colocou um dom dentro de você, e ele quer que vocês descubram que dom é esse, e ele vai te dar uma missão no final dos tempos, e ele vai te proteger. Olha, ele não vai te deixar sair não, tá? Ele não vai te deixar não. Você pertence a ele, ele te ama. Tá bom? E aí que é o amor perfeito, aquele amor que ele vai te fazer o bem, ele vai te tratar bem, ele vai cuidar de você, ele vai cuidar da sua família. Isso é o amor, que é um sentido, é dele para você. Não é que você tem que fazer uma boa obra e ele fazer, não. Ele vai fazer porque ele te ama dessa forma. Lindo, né? Esse é o Jesus que nós temos. Então ele falou, não devia nada a ninguém, não possuía nada, mas sacrifiquei tudo por eles e por você. Ele sacrificou tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha. Se ele tivesse mais coisa, ele tinha dado para você. Se ele tivesse mais alguma coisa, ele tinha dado para você. Se o pai tivesse feito ele reviver, se ele tivesse duas vidas, ele ia morrer e depois ele morria de novo, dando tudo para você. Até mesmo o meu local de descanso na terra foi um túmulo emprestado de um poltrono rico que testemunhou o evento e se reconciliou ao pé da cruz. Onde enterraram ele, né? A sepultura dele foi de José, né? Muitos naquele dia tiveram entendimento, mas ainda assim não viram o quadro inteiro. Até mesmo os soldados romanos que me castigaram e me feriram caíram aos pés da cruz e se reconciliaram. Eles se arrependeram, gente, soldados. Os gentios, eles se arrependeram e foram salvos. Eles se arrependeram e foram salvos. Não era a salvação para todos? Um ladrão veio para o paraíso e um foi condenado à destruição. Assim será muito em breve. 2 trabalhadores em um campo, um chega em casa, no céu, o outro fica. Bem-aventurado o homem que chega ao céu, no céu, e realmente assim, muito simples. Ou você ama ele e vai para o céu, ou você não ama e fica aqui, você precisa de mais refinamento, né? Então ele começou a me dar instruções para o dia de hoje, para nós seguirmos. Agora Jesus muda para o presente com a Aaron. Jesus fala, quem tem mais ferramenta do que os cristãos hoje? Quem de vocês hoje tem várias cópias da palavra? Quem hoje tem acesso a histórias e testemunho daqueles que vieram antes como testemunho? Todos têm. Incrível, né? Olha aí, computador, tecnologia, tudo isso. Todos nós temos acesso a uma quantidade infinita de informação. Essa geração tem, as gerações passadas não tiveram. E Jesus continua, será que eu não prometi essas coisas, assim como dons e milagres também para aqueles que aceitam o evangelho completo da verdade? Vocês todos têm as minhas palavras, bem como as dos apóstolos. Estes são os meus mensageiros eleitos da verdade. Eles sofreram por causa de mim, e eles também sofreram pela verdade. Será que esse não vai ser o nosso caso no final de tempos? Vamos ver, né? Para alguns vão ser. Então havia Paulo. Eu não escolhi um que era o mais rebelde. Paulo era, né? Paulo era. Eu não o fiz, mas até ele viu através dos seus olhos cegos a verdade e dedicou-se a espalhar essa verdade da bênção através de mim, mesmo na prisão.
Hoje meus filhos têm acesso a muitas informações a respeito de mim e do meu pai, mas eles têm muitas distrações. Aqui nos Estados Unidos chamam de gadgets, né? São telefone, iPad, iPhone, computador, laptop, né? Muito barulho é o jeito que Jesus põe aqui. Muito barulho, tecnologia e outras coisas. E muito é atirado neles rapidamente, em grande quantidade. É verdade, né, gente? As coisas vêm que vêm. Pá, pá, pá. O profeta Daniel não disse que a ciência iria se multiplicar? Aqueles que têm a palavra devem ler e entender isso. Então Jesus mudou a sua voz, ele podia perceber que a Aaron estava se sentindo mal, me sentindo culpada, então ela está se sentindo culpada. Ele suavizou a sua voz e com seus olhos tinha compaixão. Incrível, né? Se Jesus sempre disposto a te ouvir, sempre disposto a te perdoar, o teu Criador do mundo inteiro, ele baixou a voz para mostrar um carinho para você. Eu estava apenas ouvindo a ele, tentando descobrir porque eu era tão estúpida e ignorante. Eu também penso assim. Por que eu sou tão estúpido e ignorante? Não acredita não? Pergunta minha mulher então que eu te falo. Então tá, então ela fala aqui. Senti tanta compaixão pelos apóstolos, como eles devem ter sofrido. Quão horripilantemente aquele dia para eles quando Jesus morreu. Comecei a entender a minha humanidade como nunca antes. Comecei a entender o seu amor como nunca antes. Aqui está, tá, gente? Eu vou até marcar isso aqui, que aqui está. Conheço o seu Deus. Conheço o amor dele. Por que você está aqui? Você está fazendo o quê? Será que o nosso negócio é só viver, ter briga com isso, com aquilo outro, entendeu? Em que deve isso te afetar? Vem um chefe aí, como vem em mim, me chama de fanático. Eu vou sentir ruim. Mas tem depressão e Deus deixa o demônio colocar depressão na gente, colocar dúvida na nossa cabeça, ele deixa fazer isso. Mas é por aí que nós colocamos a armadura de Deus, daí relógio da oração, né? Muito, muito bacana. Sempre tem que manter, eu vejo, acontece comigo, acontece com outros profetas que eu tenho ouvido falar no negócio, no YouTube e em outros lugares, que às vezes a gente deixa a nossa guarda cair um pouco. E assim que a guarda cai, o demônio entra e faz essas coisas. Olha, eu já vi isso tantas vezes, eu já vi isso vendo em mim. Às vezes quando eu não mantenho tantas orações, entendeu? Minhas orações não são tão ferventes, logo já na cabeça já começa a ficar confusa, as coisas, sabe? É incrível mesmo. É o que Jesus falou. Satanás, ele te conhece e ele tem a paciência de esperar o momento oportuno para ir lá te cutucar. É verdade, gente. Incrível, né? O que Jesus falou. Então Jesus fala aqui, as legiões e as forças das trevas criaram um barulho que distrai o mundo de me ver. De fato, essas legiões das trevas, olha, isso é verdade, legiões, viu? Legiões é de milhares e milhares e milhares, dezenas de milhares de demônios, tá? De fato, essas legiões das trevas são, não é para se preocupar, às vezes que eu falo isso, as pessoas se preocupam, a gente tem 3 vezes mais o exército do nosso Deus do que eles, tá? Não tem nada que se preocupar. De fato, essas legiões das trevas são agentes de distrações, mesmo a palavra é diluída quando os meus cordeiros a ouvem. Isso é você, né? Quando os meus cordeiros, está falando de você. Está falando de você. E aí, você está ouvindo ele falar aqui, o que é que você está fazendo agora? Está distraída? Ó, o jantar está pronto? Ele está falando aqui, ó, nem eu não, gente, aqui, ó. Mesma palavra, ela é diluída quando os meus cordeiros a ouvem. Não é isso que ele está falando aqui? Então ele continua, ele fala, os anjos caídos fizeram isso. Lembra deles? Que estão tudo solto agora? Inventaram confusão e têm confundido os filhos de Deus. Eles são ímpios, mas aqueles que me buscam, meditam nas minhas palavras, tomam a sua cruz e me seguem. Não vão eu fazer-lhes algo especial no meu altar ou uma joia na minha coroa? Claro que vai, gente. Você está fazendo tudo isso por Jesus, você ama Jesus,
E Jesus está falando, ele já falou que o Pai aqui, as pessoas têm presentes especiais que o Pai tem feito para ele. E aqui ele está respondendo, claro que vou. Meus atalaias, meus profetas, meus eleitos, meus verdadeiros sacerdotes, né, vão obter uma maior compreensão, agora mais do que antes. A gente não está sabendo muito mais coisa hoje em dia. Eles serão lâmpadas, lanternas e faróis na tempestade. Eles vão iluminar as estradas finais que levam a ambos os perdidos e os redimidos ou perdoados para o céu. Isso é você fazendo isso, tá? Isso é você fazendo isso, tá? Você vai ajudar nessa grande safra que está vindo, tá? Salvando aqueles que a alma está sendo perdida. É você. Uma grande bênção, um grande trabalho, tá? Esse é o seu trabalho. Não existe nada mais abençoado que isso. Você vai levar isso com você, gente, para sempre. 2 bilhões de anos daqui, 2 bilhões de anos, o pessoal perguntar como é que era. Você vai falar, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso. Então ele continua, mas nem todos irão conseguir, ou seja, serem salvos. Ele já falou isso, né? Eren, seja forte e tenha coragem. Eu amo você e tira você aqui, põe seu nome aqui, ó. Eu amo. Eu não sei o nome do sete. Né? Põe seu nome aqui. E eu estou orgulhoso de você. E. Ele já falou, né? Não precisa tirar seu nome, não. Já está falando aqui, ó. Vocês, no plural. Todos vocês, plural. Porque Jesus já sabia que ele ia fazer essa carta, a gente ia ler ela. Uma última coisa, olhe para o percurso da vida de uma serpente, de uma semente. Serpente é pé de semente, tá? Olhe para a vida de uma semente. Então ele fala aqui. Então eu vi, enquanto ele falava, a cena na minha frente através de um véu. Ó, o véu de novo que ele tira, que me levantou. A semente é plantada pelo agricultor, agora ele descreve, né? Jesus descreve. Ela precisa de um bom solo e chuva fresca. Você precisa de palavras de Deus, oração de Deus, meditar de Deus, essas são as chuvas frescas. Ela empurra através do solo molhado e pesado para encontrar a luz, aqui é o Espírito Santo crescendo dentro de você. Ali com a luz ela cresce, o Espírito Santo põe na raiz, né, da palavra de Deus dentro de você. Qual o tipo de semente cresce na escuridão? E tem muita gente que eu já vi isso, que está na igreja por 40 décadas. Eu vi esses evangelistas. E eu vou te falar uma coisa, não tenho a mínima ideia das coisas que às vezes falam. Hoje, a igreja que eu estava, gente, de muitos anos, eles não sabem até hoje que a Babilônia é os Estados Unidos. Através de milhares de sonhos, eu já mandei e-mail para o pastor lá, nem tive resposta. Qual o tipo de semente que cresce na escuridão? Eu tive amigo que me largou, entendeu? Tem 10 anos de estudo, não sei se tem estudo. Gente que está na mesma igreja por 15 anos, sabia a mesma coisa. Ele ficou para trás, e no conhecimento e amor eu fui crescendo para frente. Porque ele depende do pastor para falar para ele as coisas, eu dependo do meu Deus. Eu dependo do meu Deus para mostrar as coisas. E se ele não vem e conversa comigo, ele me aponta para os lugares, entendeu? Para mim aprender. Porque eu quero aprender a verdade. Olha, não tem jeito, eu não consigo falar para vocês, a pessoa da mesma igreja, estudamos juntos por mais de 15 anos, eu não consigo falar para vocês o tanto de coisa que eu tenho aprendido, e ele está com as mesmas coisinhas que está sendo ensinado, foram ensinadas 100 anos atrás. Bom, e aí está, a semente cresce na escuridão? Você responde isso. Acredito que vocês tenham também exemplos sobre isso. As mudas tornam-se uma colheita pronta no tempo certo. A safra e os frutos são feitos pela colheita. Após a colheita, tudo é vendido e o agricultor comemora o bom retorno do seu trabalho. O que Jesus põe em você, a moeda que ele pôs em você. Não, o que deu aquilo? O que deu aquela semente que ele pôs no seu coração? Então ele se deita para descansar a cabeça, cansado e satisfeito. Não é verdade? Aí ele sorriu. Está satisfeito o trabalho que ele fez, duro, um trabalho desgastante, como ele falou, né?
Aí está o resultado, né? Olhe ao seu redor, Aaron, olhe ao seu redor, tudo tem um padrão e todo ser vivo tem uma parábola em que tudo aponta aos meus cordeiros para o céu. É o que está vindo aí, gente, é o que está vindo aí, seu trabalho. Para mim, você vê isso, tudo tem um propósito debaixo do sol. Ele sorriu de novo. O seu trabalho, a sua vida em Jesus não é por coincidência, como alguns... Ah, eu estou aqui. Não, não é. Não existe esse negócio. Todo tem seu propósito, o que vai acontecer. Você, no seu tempo certo, você vai desbrodar, igual a flor, você vai fazer o trabalho que Deus colocou na sua alma, antes do início dos tempos forem criados. Como ele falou aqui, quando sua alma foi criada, você tem um dom, entendeu? E aí você foi como nós somos marcados para viver no final de tempos. Ele já falou isso aqui, ó. Nós somos marcados para viver no final de tempos para essa grande obra. Por quê? Porque ele quis dessa maneira. A nossa família foi marcada no final de tempos para serem juntos dessa maneira. Ele falou isso. Então aí está, gente. Tenha fé nele, que você tem uma grande obra ainda para fazer, ainda está fazendo. Mantenha o seu coração em Jesus, continue com todo o teu amor. E quando você passar por essas coisas tristes, lembre que os apóstolos passaram também, todos os irmãos antes dele. Tá bom? Espero que vocês gostem desse foi um pouco comprido, mas é uma carta um pouco longa. Um forte abraço, que Deus esteja com vocês. E amanhã a gente continua aí com mais uma tradução de uma profecia. Um forte abraço, gente. Tchau, tchau. Não. Que Deus esteja com vocês. Amém.